Queridos, como eu disse no início da nossa celebração, nós hoje começamos uma nova série de mensagens e queria que você estivesse atento aí, ligado, tá bom? Vocês estão ligados? O pessoal está ligado aí? Está melhorando. Está todo mundo aí? Ok. Então nós começamos hoje uma nova série de mensagens intituladas Grandes Conquistas pela Fé. E nós então teremos nestas ministrações diversos personagens bíblicos que conquistaram pela fé. Homens simples, homens comuns, como diz o irmão Ananias, nenhum deles tinha 11 dedos, né? Ou melhor, 21 dedos, contando os pés e as mãos. Eram homens simples, homens comuns como eu e você, mas eles decidiram crer, eles decidiram viver pela fé, eles decidiram confiar toda a sua vida nas mãos do Senhor. Então hoje, na primeira mensagem, eu quero pensar com você sobre Abraão, a conquista pela obediência. Abraão, a conquista pela obediência. E ele teria que ser, obviamente, o primeiro personagem a ser compartilhado e tratado nessa noite, por conta do seu exemplo de vida, por conta do seu legado, por conta da sua história, por conta da sua fidelidade, por conta da sua fé, da sua dependência total e completa ao Senhor. Então, nesta nova série, nós vamos crescer com a vida de 8 personagens bíblicos de fé. E hoje, então, falaremos especificamente sobre o pai da fé, que é Abraão. Em Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 33, a palavra de Deus vai dizer: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Amém? Estes são os homens que conquistaram pela fé. Então, no próximo domingo, dia 4 de agosto, nós teremos Isaac, a conquista pela persistência. No dia 11/8, Jacó, a conquista pela perseverança. No dia 18/8, José, a conquista pela excelência. No dia 25/8, Moisés, a conquista pela fidelidade. No dia 1/9, 1 de setembro, Josué, a conquista pela coragem. No dia 8/9, 8 de setembro, Débora, a conquista pela sabedoria. E para finalizar, e para nós fecharmos, no dia 15 de setembro, Davi, a conquista pelas lutas. Então hoje, quando nós vamos estar tratando especificamente sobre Abraão, queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo de número 12, os versos de 1 até o verso de número 20. Gênesis, capítulo de número 12, os versos do verso 1 até o verso de número 20. Amém? Se você está próximo de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com ele, não é, para que ele também tenha aí o que diz, o que declara as Sagradas Escrituras. Gênesis no capítulo, ou melhor, Hebreus no capítulo 11, os versos de 1 a 3, a palavra do Senhor vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Em Hebreus no capítulo 6, o verso de número 15, a palavra do Senhor vai dizer: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Um homem lá do Antigo Testamento, um homem que viveu centenas de anos antes. O escritor sagrado de Hebreus faz questão de citá-lo, faz questão de reverenciá-lo pela sua vida, pelo seu legado, e vai dizer que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então Abraão, o pai da fé para judeus e cristãos, era um homem rico, temente a Deus. E esta talvez seja a parte mais extraordinária em toda a vida de Abraão. Ele era um homem dependente de Deus, temente de Deus, que foi justificado por sua fé em Deus, aceitou o desafio de caminhar em fé, obedecer ao chamado de Deus.
Em Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 6, a palavra de Deus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então entenda, exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não viver pela fé. Sua vida deve ser movida pela fé. O seu coração precisa ser um gerador de fé. A decisão do seu coração de viver a vida cristã precisa ter como combustível a fé. Então, para ser um amigo de Deus é preciso fazer a vontade de Deus. É preciso estar dentro, no centro da vontade de Deus. João 14,15 vai dizer isso. Quando nós lemos também Eclesiastes 12, os versos 13 e 14, também nós teremos esta declaração. É preciso fazer a vontade de Deus. E Abraão foi este homem. Ele viveu completamente toda a sua vida em obediência, fazendo a vontade de Deus. O plano de Deus era abençoar e redimir o mundo através de um povo escolhido. Quando Deus disse: e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, Ele tinha em mente a vinda de Cristo, a semente de Abraão, segundo a carne, e Deus cumpriu isso. Nós somos os remanescentes, nós somos a continuidade daquilo que Deus semeou na vida e no coração de Abraão. Nós somos a continuidade espiritual da vida de Abraão. Ou seja, Deus cumpriu a promessa dele. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, o verso de número 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, se referindo a Jesus Cristo de Nazaré, se referindo àquele que os céus iria entregar à terra. Se referindo àquele que viria e seria entregue pela minha vida e pela sua vida, dando a entender que se trata de um só, ou seja, isto é, Cristo Jesus. Cristo Jesus o Senhor, Cristo Jesus o Salvador, aquele que haveria de vir para estar conosco. Então em hebraico seu nome significa Pai de uma multidão. É isso que significa também o nome deste homem. Nasceu por volta de 2.400 anos antes de Cristo, em Ur, que é hoje a Mesopotâmia, sul do Iraque, à beira do Eufrates. Até Harã foram mais de 1.000 quilômetros de caminhada. Sabemos pouco sobre a sua vida, na verdade apenas sua idade. Todavia, muito sobre a sua fé, o seu compromisso, a sua dedicação. Sabe o que mais me surpreende nesse texto sobre a vida de Abraão? É que este homem nunca viu uma Bíblia. Ele nunca teve uma Bíblia na sua mão. Ele não teve uma igreja para congregar, para ir, para ser exortado, para ser edificado, para receber uma palavra de despertamento para o seu coração. Ele não tinha uma Bíblia e ele não tinha uma igreja, mas era um homem de fé exemplar. O seu relacionamento era direto com o seu Deus, com o seu Senhor, com o seu resgatador. Não tinha um credo doutrinário, nunca experimentou um sacramento, nunca sequer ouviu nenhum dos 10 mandamentos e pouco sabia sobre a vida após a morte. Mas ele creu em Deus. Querido, hoje nós sabemos de todas essas coisas. Sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos quem é o nosso Salvador, nós temos a palavra de Deus revelada com todos os ensinamentos, com todos os mandamentos, com todas as promessas e com todos os decretos dos céus. E a nossa fé, às vezes ela nem se compara, não chega nem próximo daquilo que era a fé deste homem chamado Abraão. Ou seja, nós em relação a Abraão, estamos deixando a desejar e muito. Porque temos tudo o que ele não tinha. Deveríamos crer mais, deveríamos ser mais ousados, deveríamos estar conquistando mais e ainda não estamos. Mas existe um fato que supera tudo isso. Ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente ousou e decidiu confiar. Ele não tinha uma igreja, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha os mandamentos, ele não tinha os sacramentos para ele, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. Decidiu ouvir a voz de Deus. Ele arriscou sua vida.
arriscou a sua família, suas finanças, sua reputação, seu único filho, colocou tudo nas mãos de Deus. Ele decidiu ouvir a voz de Deus, crer na voz de Deus e, consequentemente, obedecer à voz de Deus. Abraão, um homem de fé. Hoje nós temos tudo. O mundo se sofisticou, a igreja também, mas Deus não. Ele continua simples, objetivo e direto. Deus continua desejando de nós os mesmos elementos básicos que desejou de Abraão. Fé é fé. Seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje, não existe fé antiga e fé pós-moderna. Fé é igual em toda e qualquer estação, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer geração. Mas precisa ser uma fé alicerçada e fundamentada em Deus. Não é fé na fé, não é fé na religião. Não é fé simplesmente em um decreto, mas é fé em Deus, o Deus Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que governa todas as coisas de forma soberana, aquele que vela pela sua vida, que vela pela minha vida, aquele que tem guardado a sua vida até o presente momento, aquele que vai guardar a sua vida no final desta celebração, aquele que está projetando uma nova semana para você, que já começou, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Abraão creu neste Deus decididamente, de forma efetiva. Então, por que nossa fé não é baseada em homens ou na história dos homens, mas na pessoa de Deus e de Jesus Cristo de Nazaré, que não mudam jamais? Hebreus 13:8 vai dizer exatamente assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. É o mesmo para sempre, Ele não muda, nele não há alternância, nele não há inconsistência, nele não há instabilidade. Ele permanece o mesmo o tempo todo e em todo o tempo, porque Ele é Deus. Vejamos então como foi o seu chamado. Enquanto vivia com o pai em Harã, recebeu uma mensagem do Senhor que os intimava a separar-se das antigas companhias e ir para outro país. Foi-lhe prometida graça divina, grande prosperidade e que se converteria em bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias. Abraão obedeceu ao chamado e assim tornou-se o líder dessa inumerável família de crentes que hoje se espalha por todo o mundo. Não é mais só no Oriente. A coisa tomou proporções e Deus cumpriu na vida de Abraão aquilo que Ele tinha dado a ele como promessa. A tua descendência será numerosa como a areia da praia, como as estrelas dos céus. Já se passaram centenas e centenas de anos. E o fato de nós estarmos aqui hoje, e a igreja cristã no Brasil e no mundo reunida hoje, é o cumprimento desta palavra que Deus havia dado a um homem. Este homem era Abraão. Então no seu chamado vemos que ele conectou em Deus de uma maneira tão profunda, que ele exerceu fé de forma natural. Ele estava em de Ur a Harã, depois de Harã a Siquém, depois de Siquém a Betel, depois de Betel ao Egito, depois regressa a Betel, faz uma oração, de Betel vai a Hebrom, edifica um altar no capítulo 13, o verso de número 18, de Hebrom ele vai a Damasco, persegue os ladrões, resgata Ló e recupera seus bens, no capítulo 14, os versos de 1 a 16, de Hebrom ele vai a Gerar, cumpre o seu pacto com o nascimento de Isaac. De Gerar ele vai a Berseba, faz pacto com Abimeleque no capítulo 21. De Berseba ao Monte Moriá ele constrói um altar. Isaac é preparado para ser oferecido em sacrifício. Capítulo 22. Regresso a Berseba, no capítulo 22, o verso 19. De Berseba a Hebrom, sua morte e sepultamento. No capítulo 25, os versos de 8 até o verso de número 10. Um peregrino da fé. Um peregrino da fé. Um homem que decidiu crer em Deus, obedecer a Deus e viver as promessas de Deus na sua vida, no seu tempo, de forma extraordinária, singular e também muito profunda. Nesta passagem, vemos uma ordem acompanhada de uma promessa. Assim, para viver esta promessa, você precisa aplicar obediência e fé.
Não há como as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, no seu coração, naquilo que você tem projetado e sonhado, se você não estiver vivendo uma vida de obediência e de fé. Obediência e fé caminham juntos. Você não vai conquistar nada tendo fé, mas sendo rebelde. Você não vai conquistar absolutamente nada sendo obediente, mas não exercitando a sua fé no Deus que lhe salvou, no Deus que se revelou a você, no Deus que você decidiu entregar a sua vida completamente, no Deus que já decretou sobre a sua vida, como nós dissemos no domingo passado, a eternidade como herança, como promessa. Aquele que já escreveu o seu nome no livro da vida para toda a eternidade. Amém? Todos receberam seu esboço aí? Levante aí, por favor. Ok, todos brancos. Próximo domingo vai ser de cor diferente. A irmãzinha aqui na frente não recebeu. Ó. Mais alguém não recebeu? Sinaliza aí, por favor, e os irmãos vão entregar para você. Nós temos alguns ali atrás. Por favor, recebam aí. Aqui na frente também mais alguns ali. Fique com a sua mão estendida. Aqui na frente nós temos um grupo também. Irmã Ana Letícia, aqui, ó. Ok, o Mário vai entregar. Então pegue seu esboço aí, nós vamos caminhar em pelo menos 10 aspectos para você conquistar pela fé, como Abraão, né? Como Abraão, vivendo a semelhança dele, como ele nos ensina, como ele nos revela, como Deus nos revela na sua palavra. Nós também podemos conquistar, nós também podemos alcançar, nós também podemos chegar lá, nós também somos filhos de Deus, nós também temos fé, nós também temos o mesmo Deus de Abraão, então nós também chegaremos lá, em nome de Jesus, amém? Então, em primeiro lugar, para você conquistar pela fé, como Abraão, você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, sensibilidade no seu coração para ouvir a voz de Deus. O verso de número 1, a parte A do capítulo 12 de Gênesis vai dizer: então o Senhor disse a Abrão. Ou seja, Deus estava dando um comando a ele, um direcionamento a ele. Deus estava o convidando, o intimando e o convocando para algo maior e mais excelente, para algo extraordinário. E aquele homem, na sua simplicidade, aquele homem talvez cheio de temores, aquele homem talvez cheio de dedos naquilo que Deus estava falando ao seu coração, ele decide crer, ele decide estar com o seu coração sensível para aquilo que o Espírito de Deus estava falando para ele, o chamando, o convocando. Então o Senhor disse. Você sabe qual é o grande mal da igreja cristã no Brasil, em Manaus, na comunidade Religar e em todas as outras igrejas espalhadas pelo mundo? É que o povo dá ouvido para que muitas outras coisas estão acontecendo, ou para que muitas outras pessoas estão falando, mas ele não está sensível para ouvir a voz do alto, a voz de Deus. Ele ouve o fofoqueiro, ele ouve o linguarudo, ele ouve o rebelde, ele ouve o mal intencionado, ele ouve aquele homem maquiavélico, mas ele tem dificuldade para ouvir a voz de Deus. Ele ouve todo mundo, mas para ouvir Deus, irmão, às vezes é difícil, é complicado. Deus está se revelando a ele quase que literalmente, na sua glória plena, e às vezes ele não consegue ver, não consegue enxergar. Deus está dizendo para ele com todas as letras, de forma categórica, mas ele não consegue ouvir. Ele ouve a vizinha, fofoqueira, né? E aí, qual é a notícia hoje, vizinha? O que tem? O que rolou? A vizinha parece que ela colou os braços lá naquele coisa da porta da casa dela, que você passa 5 da manhã, ela está lá. Quando você volta às 5 da tarde, ela ainda está lá. Quando você volta meia-noite, ela ainda está lá. E aí você, como é um cara descolado, inteligente, safo, né? Quer estar atualizado das coisas da rua ou das coisas da vida. Você diz, e aí, vizinha, quais são as novidades? Tem muito crente assim, irmãos. Ele não ouve Deus e nem o Espírito de Deus, mas gosta de ouvir uma língua solta, um fofoqueiro, um mexeriqueiro como ninguém. Abraão não. Ele decidiu ouvir a voz de Deus, porque o seu coração estava contrito, quebrantado, porque o seu coração estava antenado com o alto, o seu coração estava numa conexão e numa vibe do céu e não da terra.
O compromisso dele era com os céus, não era com o inferno. A aliança dele era com Deus e não com o diabo. E tem muita gente nos nossos dias, nos dias atuais, fazendo aliança com as trevas e abrindo mão da aliança com os céus. Tenha cuidado. Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não é sussurro, é ouvir a voz de Deus. Hoje, por exemplo, o Espírito de Deus está falando com você. Talvez você pense que é uma outra coisa, mas é o Espírito de Deus. E você precisa estar, então, atento, conectado, para que você possa ouvir. Deus ainda fala. Deus é o mesmo. Acabamos de ler o texto ainda há pouco. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, nele não há variação. Ele é o mesmo, mas esteja sensível para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E a voz de Deus para a sua vida, quando Ele falar, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Para a sua vida, para o seu coração e para a sua história. Amém? Em segundo lugar, para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de disponibilidade. Disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. No capítulo 12 de Gênesis, o verso 1, a parte A, o texto vai dizer: sai da tua terra, ou da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, tem uma missão maior para ti. A casa da tua família está pequena demais. A tua região, ou a tua geografia está muito estreita. Eu tenho um horizonte para ti. Eu tenho um infinito para ti. E é isso que eu vou entregar na tua vida e nas tuas mãos. Mas tu precisa sair da tutela dos teus pais. Tu precisa sair do ninho local. Tu precisa sair desse nicho familiar. Para onde eu vou te levar. E para onde eu vou te levar, como promessa dos céus, a tua descendência vai ser numerosa. A tua descendência vai ser abençoada. Disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Queridos, nós nunca vivemos tão confortáveis como nos dias atuais. Você desce de casa, entra no carro, vai para o trabalho, sai do trabalho, senta na cadeira, pega o computador, pega o celular na mão. Se vai ligar a televisão, você usa o controle remoto. Vai ligar o outro equipamento lá, videogame, você usa o controle remoto. Você tem a sua poltrona, a zona lá, você senta, estica as pernas. Você não levanta nem para beber água. Por quê? Porque nós conseguimos construir ao longo do tempo, na nossa caminhada e na nossa vida, o nosso conforto, a nossa comodidade. E cada vez mais, a gente vai ver inúmeros e inúmeros cristãos obesos dentro de casa, por conta do seu conforto, da sua estabilidade. E isso gera, sabe o que? Para os cristãos dos nossos dias, sedentarismo. Nós temos inúmeros cristãos sedentários. Sabe por quê? Porque eles não têm disponibilidade. Eles não estão dispostos, determinados a renunciar ao seu conforto pessoal. Não. Isso aqui um mês atrás alguém me perguntou: pastor, a gente saiu lá daquele prédio, tão friozinho lá, né? Ar-condicionado, vim para esse lugar quente, eu estou molhado aqui, ó. Vou morrer por causa disso? É até bom, porque eu estou precisando perder uns quilos, não uns quilos, né? Mas pelo menos 1 quilo. Irmãos, eu não conheço ninguém aqui, quer dizer, eu não fui na casa de todo mundo, mas ninguém aqui tem na sua casa uma central de ar-condicionado ligada 24 horas durante o dia. Eu não vou perguntar se você tem. Se você tem, minha conclusão é 2. Você tem muito dinheiro e a sua conta é um absurdo. Porque só resolve. Nós estamos no verão agora. Para amenizar o calor lá na sua casa, só se você tiver uma central lá, ligada 24 horas por dia. E aí o cara vai dizer: não, pastor, eu tenho uma central, né? E ela fica ligada 24 horas. Eu espero que não seja gato, irmão. Porque a conta vai ser cara. Se não for gato, a conta vai dar alta. Então, a minha resposta para essa pessoa foi: eu saí de lá porque estava confortável demais. Eu saí de lá porque tinha comodidade demais. Eu saí de lá porque estava bom demais. E quando começa a ficar bom demais, o camarada começa a ficar acomodado demais. Aí precisa balançar ele, precisa sacudir ele.
Senão ele vai ficar sedentário. Vai ficar sedentário. Então, decida, não é? Para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de disponibilidade para renunciar o seu conforto. O que você precisa renunciar hoje? Aonde você se acomodou? Qual tem sido a sua estabilidade, o seu conforto pessoal? Deus está dizendo, meu filho, eu quero fazer na sua vida, mas tem que mexer aí. Do jeito que está, não vai dar para fazer não. Tem que sair de onde você está, da sua zona de conforto. Aí eu vou operar, aí eu vou fazer, aí eu vou mexer, aí eu vou tratar, aí eu vou revelar, aí eu vou trazer os céus. Quem está me entendendo aí? Estão comigo? Sim ou não? Amém. Terceiro lugar, para você conquistar pela fé, como Abraão, você precisa obediência em fé. Obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. O verso 1, a parte C, vai dizer: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Decisão parece ser meio louca, irmãos, mas foi essa palavra que Deus deu para Abraão ou Abrão. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Eu não sei aonde é, eu não sei o que tem, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas mediante a palavra que o Senhor está me dizendo, eu vou. Mediante a palavra que o Senhor me entregou, eu vou. Mediante o chamado dos céus, eu vou. Porque o meu Deus, que é comigo aqui, vai ser comigo lá também, amém? É assim que funciona, queridos. Ele simplesmente aceita o desafio e vai. Obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Mesmo sem conhecer todos os detalhes. Quando eu fui para a África em fevereiro, eu tinha uma percepção daquilo que os filmes e que os noticiários nos mostravam e nos revelavam da África. E quando nós chegamos lá, a gente viu completamente diferente, tudo completamente diferente do que as notícias geralmente mostram. Completamente diferente. A gente pensava em alguns detalhes e quando nós chegamos lá, os detalhes eram outros. Nós pensávamos em uma cidade completamente tribal e nós chegamos lá, vimos quase que uma metrópole no centro da África. Nós não conhecíamos os detalhes, mas nós fomos conhecer quando lá nós chegamos. Sabe quando Abraão ia conhecer os detalhes? Quando ele chegasse lá. Então, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Se Deus lhe deu uma palavra, você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Você precisa ter disponibilidade para renunciar ao seu conforto. Mas você precisa também obediência. Mesmo não sabendo o que espera, mesmo não sabendo o que vai estar lá, mesmo não sabendo como as coisas acontecerão, obedeça. Se é Deus que mandou, faça. Se é Deus que lhe deu a palavra, receba, em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de visão para enxergar o plano maior, além do momento. O verso 2, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus? Amém? E você será uma bênção. Visão, queridos. Farei de você um grande povo. Deus tinha uma visão para Abraão. Ou para Abrão. Deus tinha um projeto de vida para ele. E o que Deus estava entregando para ele naquele momento é dizer: olha, eu vou abrir a tua visão. Tu não sabe dos detalhes das coisas que lá acontecerão, mas eu já tenho tudo projetado. Já está tudo delineado. Já está tudo pontuado. Eu só preciso que tu receba da visão, de que tu guarde a visão no teu coração e que tu vás. Qual é a visão que Deus tem lhe dado, querido? Qual é a visão que Deus tem semeado no seu coração? Qual é a visão que motiva você todos os dias que você acorda e coloca os seus pés no chão? Qual é a visão que consome os seus dias, o seu sono, que consome a sua saúde e que faz com que você se levante determinado a dizer: eu ainda não alcancei
mas eu estou caminhando para lá. Eu ainda não concluí, mas eu não abro mão da visão. Há quase 20 anos atrás, Deus me deu uma visão clara e muito efetiva daquilo que Ele tinha para a minha vida. E se não fosse esta visão, há quase 20 anos atrás, hoje eu não estaria aqui. Eu poderia ter feito um ministério de manutenção. Não sei se você sabe o que é isso. Mas manutenção é você manter. Tá bom aqui, nós somos 50 hoje, olha que maravilha, né? Esse lugarzinho é tão aconchegante, é tão legalzinho, vamos ficar aqui, né? Sair daqui para quê? Aventurar para quê? Né? Quando Deus lhe der uma visão, se for preciso, entregue a sua vida por ela. Dedique o que você tem de melhor, de mais expressivo, em prol dessa visão. Abraão recebeu a visão e caminhou decidido nessa visão. Em quinto lugar, para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. O verso 3, a palavra de Deus vai dizer: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Se eu e você hoje somos abençoados, é porque Abraão, lá atrás, não abriu mão da visão que Deus entregou a ele. Ele dependeu. Ele tinha dependência completa de Deus. A sua confiança estava no Senhor, o seu Deus. Em quem você tem confiado? De quem você tem dependido? De quem? Ah, pastor, eu dependo, eu estou com 50 anos, estou morando na casa da mamãe, ainda dependo dela. Passou o tempo de cortar o cordão umbilical, hein? Faz tempo. É porque o seu pai e a sua mãe lhe amam muito, mas talvez lá no íntimo e lá no profundo, o desejo deles era dizer: meu filho, presta atenção, vou te jogar de cima do ninho aqui, para você voar. Não é assim que as águias fazem com os filhos? Elas começam a empurrar os filhos para fora do ninho, lá do alto do penhasco. Aí quando eles estão para se esborrachar lá embaixo, ela dá aquele rasante e pega ele nas asas e coloca lá de novo. Aí daqui a pouco ela empurra de novo ele, bora, vai ter que voar, meu filho. Porque eles precisam ter autonomia, eles precisam ter vida própria, eles precisam caminhar com as suas próprias pernas. Se você precisar depender de alguém, dependa tão somente do Senhor. Ele vai providenciar, Ele vai abrir as portas, Ele vai cuidar, Ele vai tratar, Ele vai encaminhar. Não se preocupe, tão somente dependa. Dependa. Em sexto lugar, para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de testemunho para influenciar outros perto de você. Os versos 4 e 5 de Gênesis, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Qual tem sido o seu testemunho? Seu testemunho tem influenciado outras pessoas? Seu testemunho tem convencido a vida de outras pessoas, inclusive outros que estão perto de você? Você tem um bom testemunho ou você tem um péssimo testemunho? O seu testemunho atrai ou o seu testemunho repele as pessoas? O seu testemunho convence ou o seu testemunho é uma negação? O testemunho da vida de Abrão, deste homem, era um testemunho para influenciar. Você pensa que todo mundo quis ir? Provavelmente a esposa de Ló não quis, e os servos foram, mas foram resmungando, dizendo: ah, aqui estava tão bom, a gente tem tudo aqui, sair daqui para quê? Testemunho para influenciar outros perto de você. Abraão tinha esse testemunho. Deus era com ele, Deus o abençoava, Deus fazia com que ele prosperasse, Deus continuamente supria todas as coisas na sua vida. Saia daqui hoje com esta certeza: o seu testemunho precisa ser um testemunho para influenciar bem
positivamente as pessoas, seja elas quais forem. Não é para repelir, é para abençoar, é para influenciar e influenciar positivamente. Em sétimo lugar, para você conquistar pela fé, como Abraão, você precisa de foco para não desistir da jornada. Vamos ler aí o verso 6 da palavra de Deus, vamos ler todos juntos aí? Amém? Nesta primeira etapa da viagem, foram cerca de 800 quilômetros de sol, deserto e perigos. Siquém hoje é a cidade de Nabulos, na Cisjordânia. Nabulos, na Cisjordânia. Mas ele não perdeu o foco. Lá naquela terra já habitavam ali os cananeus. Mas ele tinha um foco: chegar aonde Deus o havia enviado. E tomar posse da terra que Deus havia prometido a ele. Foco para não desistir da jornada. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos, os seus projetos? É porque elas não têm foco, elas se distraem com muitas coisas. Elas se deixam influenciar por muitas coisas no meio do caminho. Elas começam, mas alguém... Se eu estiver andando na rua e alguém vai me chamar 1000 vezes, eu não vou olhar nunca, porque eu tenho um nome, meu nome é Haroldo Feitosa Martins. Ou ele me chama de Martins, ou ele me chama de Feitosa, ou ele me chama de Haroldo, ou ele me chama de Haroldinho, ou ele me chama de pastor. Aí eu vou olhar. Mas se ficar... Ah, meu filho, vou embora. E eu ando rápido. Não adianta, porque não... Eu estou numa carreira. Eu estou numa carreira, eu estou numa correria. E aí, se ficar com esse negócio de assovio, de pio, não vai conseguir me parar. Mas se alguém disser, ei Haroldo, aí eu digo, opa, sou eu. A não ser que tenha um outro perto, né? Se for Haroldo com A, sou eu. Se for com H, não sou eu. Mantenha o foco. Foque em Jesus. Foque no seu Salvador. Foque naquele que é presente na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquele que assiste você, aquele que vela pela sua vida, aquele que caminha com você. Foco para não desistir da jornada, senão você vai ficar no meio do caminho e não vai alcançar, e não vai cumprir a visão que Deus lhe entregou. Em oitavo lugar, para você conquistar pela fé, como Abraão, você precisa de gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Os versos de 7 a 8, está aí, eu não vou ler todo ele, mas a palavra de Deus vai mencionar algo extraordinário na vida de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse... E na parte final do versículo vai dizer, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais de que está contigo. Ele dá presente, Ele dá mimos para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir. Seja grato. Irmãos, é fácil você encontrar gente ingrata. E está ficando cada vez mais difícil encontrar gente grata. Gente grata. Tem gente que não sabe nem agradecer, às vezes, por um copo de água. Tem gente que não sabe agradecer, às vezes, por um favor que recebeu. Tem gente que está sendo abençoado, está sendo agraciado, mas não consegue ser grato. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Não chega bem ao seu destino. Sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai terminar sua jornada. Sua jornada. Então seja grato, nunca esqueça de agradecer. Em nono lugar, para você conquistar pela fé como Abraão, você precisa de paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Paciência para esperar uma nova direção do céu. Os versos 9 e 10, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus?
Amém? Egito, fazer o que no Egito? Senhor, mas eu tenho necessidade e desejo, afinal estou com fome e existe escassez em Canaã. Canaã é aquela terra que Deus havia separado para o povo de Israel. Canaã é a terra que depois Deus vai revelar a Josué como a terra que manda leite e mel. É esta terra, mas o Egito, nosso problema é este: gerenciar a fome em meio à escassez. E para não cairmos mais nesta velha cilada de Satanás, Jesus disse para ele em Mateus 4, 3 e 4, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, cuidados com caminhos sem Jesus, cuidados com os seus caminhos. Se nos seus caminhos Jesus não está presente, Jesus não é constante, Jesus não é efetivo, cuidado, tenha paciência para esperar uma nova direção do Senhor. É Ele que vai sinalizar para você, é Ele que vai dizer: olha, não é mais por aqui, é por aqui. Olha, não é mais nesta direção, a direção é uma direção nova, e a direção é essa. Então tenha paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Se não for o Senhor que estiver dirigindo a sua vida, conduzindo a sua vida, é certo que você terá problema na caminhada. É certo que você terá problema e muitas adversidades ainda maiores na caminhada. Cuidado com caminhos sem Jesus. Que nos seus caminhos Jesus esteja presente, Jesus seja efetivo, Jesus seja intenso, Jesus seja o fundamento. Amém? Em 10º e último lugar, para você conquistar pela fé com Abraão, você precisa de recusar ofertas que são frutos do pecado. Recusar ofertas que são frutos do pecado. Os versos 15 e 16 do capítulo 12 de Gênesis vai dizer: vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Quem veio junto? Agar. No meio destes presentes veio Agar, a serva. Se você lembra da história, você sabe o que isso trouxe de problema para o povo de Israel. O que isso tem como problema até nos dias de hoje. É porque de Agar é que vai sair os árabes. É de Agar que vai sair uma outra descendência, numerosa também. Mas porque Abrão recebeu como presentes de Faraó servos e servas. A escrava egípcia, que foi novamente a transformação de pedras em pão por Sarai. E veja o que o anjo do Senhor profetizou: como viveriam os filhos de Israel, os atuais árabes. Em Gênesis 16, 12 vai dizer: ele será como jumento selvagem. Os árabes, a descendência de Agar, a serva que Abrão recebeu como presente de Faraó. É isso que a palavra de Deus está dizendo em Gênesis 16, 12. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus servos. Querido, já está provado, cientificamente, provados por exames de DNA, que árabes e judeus são irmãos por parte do mesmo pai. São irmãos. Não há como mudar isso. Não há como negar esta realidade. O texto termina este ciclo falando no verso 20 que Abrão salvou sua vida, saiu rico do Egito, mas com sua mulher possuída pelo faraó e cheio de presentes egípcios, ou também podemos dizer de presentes de grego. Foi o que Abraão recebeu, um presente de grego. Gênesis 12, 20 vai dizer: a seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que
possuía. Escute o que eu vou dizer para você, preste atenção. Tem presentes que a gente não recebe. Tem presentes que é melhor não receber, é melhor recusar. Não aceite determinados presentes. Desconfie de alguns outros presentes. Esteja com o pé atrás, dependendo da procedência do presente. É melhor recusar do que sofrer o resto da vida. É melhor renunciar do que trazer maldição e comprometimento sobre a sua vida. Caso suas conquistas não tenham vindo licitamente de Deus, ela custará muito caro para você e para a sua casa. Gênesis 15:1 vai dizer: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Respondeu Abraão, em Gênesis, no capítulo 22, o verso de número 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A realidade de todo mundo ainda hoje é influenciada por essa história. E veja que logo depois da morte de Abraão, os problemas começaram. Logo depois, Gênesis 6:7 vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Só existe uma única coisa que pode mudar a realidade depois do pecado. A palavra é arrependimento. Arrependimento. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Jeremias 15:19.